Eu sou a Maria do Milton. Eu, Milton da Maria. Nós somos coordenadores do Ministério da Unidade Familiar da Igreja Metodista em Santo André. E também fazemos parte do Mirefá. E hoje nós temos um convidado muito especial, é o pastor Tino. Ele é um palestrante que sempre está conosco e o tema de hoje vai ser o homem no mundo pós-moderno. Um tema muito interessante. Vamos ver o que Deus tem a falar conosco? Venha conosco. Olá, tudo bom? Eu acredito que esteja tudo bem na sua vida, com a sua vida. Eu faço votos que aqueles que não estão bem, que possam ficar bem. Que nós possamos estar bem diante de Deus. Mundo pós-moderno, mundo em transformação, mundo que muda dia a dia, muda a cultura, muda a parte filosófica, muda muitas coisas e muda o comportamento do ser humano. E é interessante nós estarmos meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o descortinar de Deus. O que isso significa? Significa que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos revela através da sua palavra. E a sua palavra nos traz consolo, nos traz esperança. A sua palavra faz com que nós venhamos a entender o mundo e o ser humano de uma forma bíblica. Isso é, numa visão de Deus, numa visão das Escrituras. E para isso nós precisamos entender como tudo começou. E tudo começou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso significa o quê? Que no princípio já Deus existe. E sendo assim, Ele é eterno. E Ele nos criou. Ele conhece tanto Tino como você. Ele conhece a todas as pessoas desta terra, porque foi Ele que criou. E se Ele criou, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas debilidades e, principalmente, Ele conhece os nossos pontos fortes, as nossas virtudes. E Ele nos deu talentos, Ele nos deu dons e Ele nos deu graciosamente para que nós pudéssemos andar nessa terra, trabalhar nessa terra, viver nessa terra, para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Abençoar a nossa família, abençoar a nossa comunidade, abençoar a nossa sociedade através dos nossos feitos. Já que Deus criou os céus e a terra, Ele teve um objetivo em fazer tudo isso. Uma é que nós, seres humanos, viéssemos a nos relacionar com Ele, a bater papo com Deus, a conversar com Deus, a entender como Deus age, como Deus pensa e os propósitos de Deus. Saberemos tudo? De forma alguma, de forma alguma. Oséias 6,3 diz que nós conhecemos e vamos prosseguir em conhecer a Deus. Por quê? Porque é uma caminhada esse conhecimento. E essa caminhada de conhecer a Deus vai a eternidade inteira. Mas aquilo que nós conhecemos e aquilo que Deus já revelou na sua palavra é incrível, é fenomenal. É algo que nos dá força, sabe? Que nos sustenta, que nos apoia a viver uma vida cristã, uma vida boa, agradável, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Mas nós podemos viver essa vida boa. E temos algumas certezas na Bíblia. Exemplo, Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então Jesus continua sendo o mesmo Jesus. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que nos criou. Um Jesus que veio do céu para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue e através do seu sacrifício nós sermos salvos por meio da fé e mediante a graça de Deus. Bendito seja o Senhor, graça maravilhosa que nos salva por meio da fé.
fé que nós temos na redenção em Jesus Cristo. E lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, está escrito: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Nesse mundo moderno, nós temos que ser fortes, temos que ser homens valorosos, homens que não se desviem da palavra de Deus. E se por acaso acontecer de cair, de pecar, de errar, todos nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, que nós venhamos a nos arrepender, como está escrito em Marcos, que nós venhamos a nos arrepender e crer no Evangelho e continuar seguindo Jesus. Olha que coisa linda aqui em Colossenses capítulo 3, do 23 ao 24. E tudo quanto fizerdes, já que Deus nos deu dons, nos deu talentos, nos capacitou para viver nessa terra, olha o que Paulo escreve à igreja de Colossos. E tudo quanto fizerdes através do quê? Dos seus talentos, dos seus dons, da sua capacitação, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então aqui ele está dizendo para fazer com zelo, ser zeloso para abençoar a vida do próximo, para fazer qualquer coisa nessa terra e não aos homens. A nossa referência não deve ser o ser humano. O ser humano é um ser errante. Eu erro, você erra, todos nós erramos. A nossa referência tem que ser Jesus Cristo. Ele é o nosso norte. Ele é o nosso padrão de conduta. É Ele que nós devemos seguir. E devemos fazer aos homens como se estivéssemos fazendo a Ele. Nós temos uma certeza que o Senhor nosso Deus que do Senhor nosso Deus recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Quanto mais nós servimos a Deus, mais nós servimos ao homem, ao ser humano. Não importa se o mundo está sofisticado, não importa se a tecnologia ela cresce, sabe? Ela se multiplica. Ela fica cada dia mais capaz até para direcionar a nossa vida. Não importa isso. O importante é nós termos Jesus como centro da nossa vida. E para isso nós temos que crer em João, capítulo 8, versículo 12. E o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então não importa a tecnologia. O que importa é nós termos a certeza que Jesus é a luz do mundo. E olha que lindo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que maravilha! Você tem a certeza, quando você segue Jesus, que você tem a luz da vida, que você não andará em trevas, que você sempre terá um norte, uma direção, um bom lugar para ir. E aonde que é o bom lugar para ir? Todos os lugares onde você colocar a planta do seu pé. Mas para isso você tem que ter Cristo como Senhor da sua vida. E o Espírito Santo, ele vai te direcionar, ele vai te dirigir para ir nos lugares mais incríveis. E o que é lugar incrível? Lugar incrível é todo lugar aonde você possa abençoar a vida de alguém. Abençoar a vida de uma pessoa que muitas vezes você nem conhece, mas com as habilidades que você tem, as suas virtudes, essas virtudes que estão dentro de você, e você tem capacitação que é só você que tem, você pode muito bem ser a luz naquele local. O texto diz: eu sou a luz do mundo. É verdade, Jesus é a luz do mundo. Mas ele veio nos salvar. Ele morreu na cruz do Calvário e nos salvou. E depois que ele nos salva, o Espírito Santo mora no nosso coração. E o Espírito Santo morando no nosso coração, nós somos transformados em pequenas luzes. E aí nós podemos ser representantes de Cristo aqui nessa terra. Através do quê? Do amor. Mas temos que abrir aí um parênteses. Amor. Lembrando que amor se refere a amar a Deus sobre todas as coisas.
E depois as outras coisas vêm a seguir na nossa vida. Então, quando eu falo amor, eu estou falando do relacionamento que nós temos com Deus. E nós temos esse relacionamento com Deus em amor que nos faz andar, nos faz viver o cotidiano da vida através da verdade das Escrituras, aonde nós somos iluminados para fazer a boa vontade de Deus, aonde Deus nos transforma dia a dia, porque Deus, Ele nos transforma. Se nós temos Cristo no nosso coração, através do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita na nossa vida, não tenha dúvida, eu e você, Deus nos transformará pelo seu poder, pela sua graça. Então não importa o mundo que nós vivamos, não importa a época que nós venhamos a viver, não importa dizer se o pessoal do passado foi mais feliz, se as pessoas do futuro vão ser mais felizes. O que importa é que nós estamos vivendo nesse presente século. E Deus determinou no seu coração que nós venhamos a viver, e estamos vivendo neste período. E é neste período que nós temos que ser bênção. E como que nós seremos bênção? Nós seremos bênção, certo? Tendo essa luz maravilhosa que é Jesus Cristo. Vivendo uma vida fora das trevas, vivendo uma vida na luz e assim viver de uma forma muito feliz, tendo a certeza que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. E dessa forma, sem sombra de dúvida, nós teremos o consolo do Espírito Santo, poderemos ser úteis nessa terra, viver uma vida plena. Poderemos nos reunir na igreja e adorar a Deus na beleza da sua santidade, juntos com os nossos irmãos em Cristo. Poderemos viver o Evangelho de tal forma que nós venhamos a ser transformados dia a dia. E somos transformados através do quê? Do conhecimento e da prática, do pragmatismo da palavra de Deus. Porque a Bíblia não é apenas um livro conceitual, não é apenas um livro de conselhos, mas é um livro que determina que nós devemos fazer, realizar, efetuar, porque o nosso Jesus veio nessa terra não só para falar, mas para fazer. Viver em amor, sabendo que amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Viver a verdade, saber que a verdade tem nome, é Jesus Cristo. Saber que a palavra de Deus é a verdade, é a verdade. E essa verdade deve ser vivida na vida pessoal, na vida familiar e na vida social. Por isso, não importa mesmo que você esteja vivendo na pós-modernidade. O que importa é que você é servo de Deus Altíssimo e faz tudo para agradá-lo e viver de uma forma que Ele se agrade. E assim sendo, as pessoas serão abençoadas pela tua vida. Seja feliz. Tenha Jesus no coração, vive em comunhão com seus irmãos na sua igreja. Fica lá, louve a Deus, aprenda a palavra de Deus, que você conheça a Deus e que você prossiga em conhecer a esse Deus, porque vale a pena. É Ele que preenche o vazio da nossa alma. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E como vai? Deus abençoe a tua vida e esteja sempre na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, no nome de Jesus. Até a próxima.